Abra sua Bíblia comigo, Jeremias, capítulo 5. Verso 30 e o 31. Jeremias, capítulo 5, verso 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que farei? Mas que fareis ao fim disto? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ante a presença magnífica do Senhor, Pai, nós queremos nos colocar como homens inúteis, miseráveis, Senhor, débios, falhas. Perdoa-nos, Senhor, por aquilo que andamos fazendo na terra. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, da nossa falsa humildade, da nossa falsa piedade. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos falsos fundamentos. Tememos e trememos diante de um Deus tão poderoso, Senhor, que ao pensamento do Senhor, o Senhor poderia acabar conosco. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Tu és, Senhor, inigualável. Tu és, Senhor, o único. Nos ajuda, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Irmãos, uma das responsabilidades e dos encargos dos profetas nesse tempo, e todos os tempos, na verdade, sempre foi trazer luz ao entendimento e uma espada, a mesma que o escritor de Hebreus ele cita em Hebreus capítulo 4, que é a espada que traz uma penetração profunda, que faz a separação entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. E a espada traga, ela é unicamente e tão só a palavra do Senhor, as Escrituras. E tão só ela já é a própria espada. E a espada, ela fere a terra. E a ideia do ministério profético e do encargo profético é ferir a terra, para devolver o lugar de Gilgal, o lugar de circuncisão. Então, se você se sentir ferido hoje, ou nesses dias, é porque você é um almático. Porque a ideia da espada é sempre carregar também uma parte de amor, apontar também um caminho. A espada do profeta dói, ela realmente penetra, e ela vai separar a alma e o espírito. E isso não é fácil, porque de fato é as Escrituras. Mas se você se sentir ferido, paciência. Porque aos espirituais e aos homens que discernem as coisas no Espírito, é um apontamento, é um caminho. Eu confesso para vocês que hoje eu queria muito falar sobre a suficiência de Cristo. Queria muito abordar sobre isso. E gastar talvez aqui até você perder o seu almoço, a gente falar sobre a suficiência de Cristo. Mas entre os dias 1 e 4 de outubro, o Senhor me deu uma palavra, eu até compartilhei com o pastor Vonir sobre ela. Debaixo desse encargo e dessa palavra, eu também não sabia, como o pastor Elias, que nós iríamos vir para cá. E eu entendi, até debaixo da palavra do pastor Vonir, que de fato tinha que ser isso. E eu confesso para vocês que eu estou temendo e tremendo diante do Senhor. Mas é necessário. Entre os dias 1 e 4 de outubro, os judeus, o calendário judaico, eu não sou judaizante, mas nós vamos entender que Israel, ele sempre vai ser um apontamento para nós, sempre. E biblicamente eu preciso discernir algumas coisas do que está acontecendo. E dos dias 1 a 4 de outubro se comemora o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. E nesses dias, eles comemoraram o ano 5.785.
E eu fui estudar um pouco sobre o ano 5775. E olha o que diz a respeito do ano 5775. Que esse ano, ele aponta para um julgamento divino, tanto para o juízo final, que está próximo, quanto ao juízo dele para a terra. E eu comecei a pedir ao Senhor, então, de fato, um fundamento bíblico para tudo isso. Uma coisa é eu trazer uma interpretação daquilo que falsamente se tem carregado nesses últimos tempos. A interpretação errada, sem fundamento bíblico, e uma palavra profética muito distorcida do verdadeiro fundamento. E o Senhor me conduziu o tempo todo em Jeremias. Eu queria hoje, se tivesse a oportunidade, eu sei que não, por isso eu reduzi em alguns versículos, algumas passagens de Jeremias, mas se eu pudesse, eu lia Jeremias inteiro com vocês. Mas para resumir, a Bíblia King James, 1611, ela traz um estudo acerca do profeta Jeremias, e ela fala do propósito do profeta Jeremias, em escrever aquele livro, em ser usado por Deus como um profeta naquele tempo. E ele diz assim: o povo parecia imune a qualquer ameaça de juízo divino. Mas Jeremias os advertiu repetidamente sobre a inutilidade da confiança deles no formalismo ritual e exterior da religião. A palavra profética do Senhor era para fazer o povo corar de vergonha e abandonar uma piedade superficial que não fazia mais sentido. Esse era o intuito do profeta Jeremias em escrever. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias capítulo 16. Eu quero destrinchar com você aqui cada versículo e te apontar o que nós estamos vivendo nesse tempo e o que nós precisamos abandonar. Me entenda bem, por mais que eu aponte hoje aqui acerca do ministério profético, porque penso eu, pela misericórdia do Senhor, que com certa propriedade eu consigo falar mais desse ministério do que propriamente de outros, mas eu quero que você, pastor, porque nós estamos no encontro de líderes, né? Mas que você, pastor de ofício, você é o profeta de ofício, você é um mestre de ofício, você é um evangelista de ofício, você se enquadre dentro desse contexto, porque a mensagem ela é de fato para pastores e líderes, ela é de fato para alcançar o coração do como nós estamos conduzindo, e como eu li em Jeremias capítulo 5, andamos fazendo coisas horrendas e terríveis. Jeremias capítulo 16, no verso 1, 2 e 3 e 4, ele diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terá filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Do verso 1 ao verso 4, o profeta Jeremias ele aponta algo aqui, ele diz que toda ligação de alma, quando ele vai citar pais, mães, filhos, ele está apontando para toda ligação de alma nossa, tudo aquilo que nos liga na nossa alma, tudo que é da alma morrerá pela espada. Tudo que nós estamos fazendo como líderes, como pastores, como profetas, baseado na nossa alma, baseado nos sentimentos almáticos, nos movimentos que não têm fundamentos, morrerá pela espada. Morrerá pela espada, pelo firme fundamento, pelo Evangelho. A espada, eu até anotei isso aqui, né? Espada é a palavra, as escrituras derrubará os falsos fundamentos. E nós precisamos rever os nossos fundamentos, irmãos. Nós precisamos começar a olhar para nós, a princípio nós homens, de maneira individual, e depois para aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, porque a palavra vai derrubar os nossos falsos fundamentos. Quando ele aponta para a fome aqui, fome é sem a verdade da palavra, serão consumidos. Eu anotei, a ausência da palavra, do fundamento bíblico, nos torna almáticos.
Irmãos, quantas vezes será nós estamos conduzindo e administrando aquilo que Deus nos deu de maneira almática, de interpretações pessoais, individuais, dentro dos achismos, dentro das cosmovisões erradas e dentro, às vezes, até daquilo que nós estamos sendo condicionados por anos a fazer e a nos mover, achando que isso é fundamento bíblico. Sabe o que nós estamos fazendo? Matando pessoas que estão caminhando conosco. Porque a palavra é a semente lançada na terra, a terra são os homens. Nós vamos falar aqui nesses versículos, o que o profeta Jeremias aponta aqui. A semente está sendo lançada, a palavra está sendo lançada, o firme fundamento não está sendo lançado por muitas vezes. Nós vamos destrinchar algumas coisas aqui para a gente entender como nós estamos caminhando de maneira sem fundamento em muitas coisas. Segundo o padrão das Escrituras. Amém, irmãos? E o problema é que as pessoas estão ficando ausentes da palavra, morrerão pela fome. Irmãos, o corpo está com fome, as pessoas estão sedentas, nós estamos cheios de movimentos e pouco fundamento bíblico. Nós gostamos mais dos aí no meio do que o fundamento. E o povo está morrendo de fome. Esses serão consumidos pela fome. É o que o profeta Jeremias está trazendo como uma tônica. Você que gosta dessa expressão, né, Gustavo? É tônica ou é tônica? Deixa eu andar com você. Verso 5. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. A paz, a benignidade e a misericórdia do Senhor foram arrancadas. Quando não se caminha pelo fundamento das Escrituras, quando não se caminha pelo fundamento bíblico, o Senhor retira a paz, a misericórdia e a benignidade dele. Homens almáticos conduzindo coisas almáticas, o Senhor retira a paz, a misericórdia e a sua benignidade. O que é que resta, irmãos? Movimentos, invenções, coisas que atribuímos ao Espírito Santo de maneira indigna e que não pertence a Ele. Não pertence ao Espírito Santo. Tais coisas que nós temos atribuídos ao Espírito Santo, porque fomos simplesmente caminhando, fizeram, vamos caminhando. A esses que foram e caminharam e morreram pela espada, pela própria espada, aqui no verso 5, o profeta Jeremias ele é muito claro acerca disso. Nem olheis. Eu anotei isso aqui. Nem devemos olhar, pois ele não está mais. Pastores, o que mais nos importa? O pastor Renato cantou aqui. O que mais nos importa? É a presença dele. Se ele já não está mais, que sentido há? Se a paz, a benignidade, a misericórdia dele já não está, que sentido há? Continuar almáticos, mantendo os nossos falsos fundamentos por um belo prazer? Ou pelo nome, ou pela placa, ou pelo título, ou pela conveniência? A esses, nem olheis. Não vás a lamentá-los, nem compadeça deles. É as Escrituras. E nós vamos abrir mais fundamento bíblico para a gente entender isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós romantizamos o Evangelho. Vemos um romantismo gospel, o do não julgueis. Ué, irmãos, o que é que Paulo fez o tempo todo? O que foi na nova aliança então? O romantismo gospel tomou conta de nós. E agora pelas conveniências, pelas politicagens, não julgueis. Irmãos, é a espada, é o Evangelho, é a palavra. Eu disse por N vezes para Camila, eu amo mais as Escrituras do que você. Eu amo mais o meu Senhor do que você. Eu digo isso para a igreja de Viseu, eu amo mais o meu Senhor do que a igreja. Eu amo mais o meu Senhor do que encher a igreja.
Porque eu prefiro te dar fundamento e você sair ferido pela espada, ter ferido a terra, mas que você volte para o lugar de circuncisão, do que você seja um grande almático indo caminho para o inferno. Como nós falamos domingo passado sobre a doutrina do inferno. Não vou falar de novo, né? Pregar sobre a doutrina do inferno. Mas deixa eu continuar aqui. O romantismo gospel do não julgueis deste século irá tentar nos ludibriar. Líderes, acorda. Está um tempo de nós acordarmos. Eu vejo tantas coisas, irmãos. Tantos homens ludibriados. Eu me vi ludibriado por muito tempo. Aos que morreram, morreram por não suportar a doutrina. Porque não havia fundamento. E quando posto o fundamento, não suporta a sã doutrina. Irmãos, deixa isso aí, pastor Vonei. Os fundamentos. No verso 5, o profeta é muito claro. Não devemos ir lamentar a sua morte, nem se compadecer. Como que a gente se move automaticamente, irmãos? Você estabelece um firme fundamento, você é exímio nos fundamentos das Escrituras, e o camarada se retira porque não crê nos fundamentos bíblicos e acha melhor caminhar para outro canto. Automaticamente nós nos compadecemos, mas aqueles que rejeitam um firme fundamento, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o profeta é muito claro, não vá lamentá-los, não vá lamentá-los. Quando Paulo entrega para Satanás, ele entrega para que pudesse haver talvez uma possível salvação daquele indivíduo. Não é para matá-lo, como muitos julgam falsamente, erroneamente, romanticamente, os profetas bíblicos. Não é, irmãos. É para levá-los a um lugar de salvação. Se não pelo fundamento, então por Satanás. Talvez o temor retorne. Deixa eu continuar. A verdade do Evangelho traz espada, e a espada afiada. Abre aí comigo, Hebreus capítulo 4, verso 2. 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A espada vem para isso, irmãos. Mas há uma ausência dela tão terrível nos nossos dias, no nosso meio, por conta do relativismo, por conta da politicagem, por conta do nome, do título, do que vão pensar, do que vão achar. A espada está retirada. A própria palavra, amém? Não a palavra dura do profeta, eu estou dizendo da própria escritura, do próprio fundamento, do estabelecimento do fundamento bíblico. Ela vai separar alma do espírito. Irmãos, eu queria que muito temor e tremor, que você pudesse, nesse período que eu vou estar aqui, até por volta das 3 da tarde, amém? Eu não vou me preocupar com o almoço, você vai? Se quiser, lá em cima vai ter almoço lá. Mas não vou demorar tudo isso não. Mas eu queria que você fizesse uma autoanálise, você líder, você pastor, da maneira que Deus está te conduzindo, ou da maneira que você está conduzindo, porque a espada vai separar aquilo que é alma daquilo que é espírito. Talvez você vai ser chamado de louco, talvez você vai ser chamado de um tanto de coisas, porque você separou a alma do espírito e trouxe fundamento. Mas não se importa, irmãos. Cumpra o chamado que o Senhor te fez. Pastores, mais importa o fundamento do que agradar a homens. Um dia Ele vai nos cobrar isso. Eu passei um ano praticamente
de um jejum pesado, olhando pelo meu estado, para a minha calamidade como ser humano, para a minha condição como homem, pecador, inútil, falível. E fui tratando de entender os falsos fundamentos. Deixa eu correr com você. Versos 6 e 7. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por ele incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E ele não se partirá pão para consolá-los por causa dos seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe. O profeta está muito claro, e ele está explanando aqui, ele está dizendo, os grandes e os pequenos morrerão. Pastor Pedro, os grandões e os pequenos, não importa o nome e a classe, ou o título, ou o ministério, não tendo fundamento, falta, ausência da palavra, ausência da espada, morrerão, grandes e pequenos. Igreja pequena, igreja grande, homens de grandes títulos, que às vezes nós somos idólatras, morrerão pela ausência da palavra. Aqueles que não vivem o evangelho genuíno, não se faça cortes, símbolos pelas mortes deles. Não faça pacto, não faça aliança, porque morreram. Morreram pela ausência ou porque rejeitaram a sã doutrina. Mas nós vamos lá, quando morre um pela sã doutrina, pela ausência da sã doutrina, nós vamos lá, automaticamente, lamber, bajular, nos reverenciar, nos prostrar. Não, irmãos. Não se alianciem com os que se desviaram da verdade. Não tenha parte. Abre aí comigo 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 18 ao 21. Irmãos, é difícil viver isso. Como eu disse para vocês, a espada ela carrega duas coisas. O que é afiado, porque vai penetrar, mas o amor também. Eu tenho certeza que quando alguém vai pela ausência da sã doutrina que você tentou estabelecer, você não fica feliz. Você não fica feliz. Eu não tenho problema, eu falo isso em Viseu, está aqui o Carlos e a Paula, os dois portugueses. Eu não tenho problema em perder pessoas pela ausência da sã doutrina. Mas dói, irmãos. Mas dói, porque rejeitam a verdade do Evangelho. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, que coisas, irmãos? Os falsos ensinos, as falsas doutrinas, porque é o que Paulo está aplicando com Timóteo, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É do 18, volta lá no 18 para mim. Volta mais uns aí. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Verso 8 do Jeremias aqui. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e beber. Ah, mas isso é violento demais. É porque você é almático demais. É porque você está preso no seu fundamento. A esses que desviaram da fé, que perverteram o Evangelho, que rejeitaram a pregação de Cristo, do fundamento da sã doutrina, esses, nem entres na casa do banquete.
para te assentares com eles a comer. A dividir a mesma refeição. Abre aí comigo Tiago, capítulo 4. No verso 4. É difícil, né, irmãos? Porque a gente ama. Só que a gente precisa separar o que é alma e o que é espírito. A espada, o evangelho precisa nos dar uma diretriz, um norte, uma condução, uma verdade para o qual caminhar. Não do jeito que eu acho. É porque, irmãos, o meu porquê, quase que todas as vezes que eu converso com os homens de Deus aqui, pastor Volney, pastor Gustavo, pastor Geraldo, o João Neto, os meus porquês vão por água abaixo. Tiago capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que se aparta da sã doutrina é inimigo de Deus. O que faz coisas que não pertencem a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, ao verdadeiro e genuíno e único Evangelho, se torna inimigo de Deus. Será que eu estou sendo inimigo de Deus, caminhando de maneira almática? Porque a alma nada tem a ver com os céus. Porque a maneira que conduzo, às vezes, almaticamente, querendo a bajulação, querendo talvez a politicagem, talvez querendo a conveniência, porque o que o pastor Vanei vai pensar de mim? O que o pastor Gustavo vai pensar de mim? Eu preciso me mover segundo os olhos dos homens. Se torna inimigos de Deus. É inimizade contra Deus. Adúlteros e adúlteras, os que adulteram, trocam, mudam por um bel prazer, por um conceito, por uma ideia. Irmãos, talvez chegou o tempo de nós revermos os fundamentos que nós estamos conduzindo, a igreja que o Senhor confiou a nós, o povo, o grupo familiar. Será que nós estamos adulterando? Porque nós achamos que deveria ser assim? Talvez se eu citasse algumas coisas que eu vejo que não há fundamento, talvez nós escandalizaríamos. Mas é o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 5, do 9 ao 13. Porque assim diz o Senhor... Perdão, eu fui para Jeremias, eu vou esperar eles soltarem. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 ao 13. Não se ofenda, irmãos. Entenda que é amor. Mas se te ofender, é porque você é almático. E o Espírito quer trazer uma espada para dividir corpo e alma. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Não associei. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador. Mas quando a gente aponta o pecado do fornicador na igreja, é pesado demais trazer uma espada sobre isso. Ou avarento, quando você condena o avarento, porque senão ele vai para o inferno, então é melhor condená-lo, é escândalo demais. Ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro? Julgar. Ao romantismo gospel dessa geração, não julgueis. Julgar aqui não é trazer um peso de condenação definindo o céu e o inferno para ninguém. É trazer a espada, o próprio fundamento. Ele traz um julgamento correto, uma justiça, uma medida correta, o tzedek,
um peso para ambas essas partes, para trazer um alinhamento. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Com esses, nem comais. Mas será que nós somos exímios cumpridores das Escrituras? Não, deixa aí mesmo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 2 Coríntios capítulo 11. Abre aí. Verso 1, bem provável que até os 5 ou 6 aqui. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Paulo dizendo isso. Porque os que mantêm o firme fundamento, loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Irmãos, olha o peso disso. De trazer um firme fundamento, é para apresentar uma noiva a Cristo, pura, irmãos, por conta do Cristo, que é perfeito. Verso 3, mas temo que assim, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas temos feito conhecer totalmente entre vós. Todas as coisas conhecer entre vós. É a própria Escritura, irmãos, para que não fique numa interpretação pessoal. Depois eu vou deixar assim como, talvez algo para a gente meditar, Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1 vai pedir para a gente não se assentar à roda dos escarnecedores. Mas nós sentamos, não é, irmãos? Nós sentamos. Aqui não é com os ímpios, amém, irmãos? Paulo se fez louco para com os loucos, senão seria totalmente incoerente nós estarmos nas nações, ou pregar o Evangelho de Cristo. Aqui eu estou falando para pastores e líderes, dentro do nosso ministério. Às vezes, somos políticos. Voltamos para Jeremias lá, capítulo 16, no verso 9, rapidinho. Verso 16, do 9 ao 11. Deixa eu destrinchar ele aqui com você. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos e em vossos dias a voz do gozo, a voz da alegria, a voz do esposo, a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas estas palavras e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto os vossos pais me deixaram, diz o Senhor. E se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não a guardaram. Eu anotei algo aqui. Deixaram o Senhor, deixaram a sã doutrina, deixaram os fundamentos, sua lei, se apegaram às suas próprias interpretações. De geração em geração, abandonaram a verdade. Vivem conforme pensam ou creem segundo interpretações. Deixaram o Senhor. Uma geração que vem se arrastando, se alastrando por décadas, que deixaram o Senhor. Depois do século XVI, que entrou, até disse isso na doutrina do inferno, depois do século XVI que
o liberalismo religioso entrou, criou-se as interpretações, e por isso enormes e inúmeros ministérios e ideias e pensamentos e maluquices e interpretações acerca de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, e deixamos a inerrância das Escrituras, a suficiência de Cristo, a suficiência do Evangelho, e criamos as nossas interpretações. É por isso, pastores, líderes, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos, precisamos estar só com um firme fundamento do Evangelho puro e simples, da simplicidade de Cristo e nada mais, irmãos. Verso 12 e 13. E vós fizestes pior do que os vossos pais. Olha o que acontece. E olha o que está acontecendo. É por isso que eu iniciei o capítulo 5, do verso 29 e 30 de Jeremias. Coisas horrendas e horrorosas estamos fazendo na terra. Porque os nossos pais deixaram, rastros ministeriais, amém? Não tão só pai biológico, mas rastros ministeriais. E vós fizestes pior do que os vossos pais. Porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, a alma, para não me dar ouvidos a mim. Nós não gostamos de ouvir o Senhor. Eu vou retirar do meio de vocês um fundamento, para cumprir o fundamento bíblico, o falso fundamento que você pôs e estabeleceu. Não, nós não gostamos de ouvir o Senhor. O meu fundamento está muito bem montadinho, está muito bem feito. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a Deus alheios, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. O Deus amor também é o Deus espada. O Deus romantizado, ele também é o que condena e o que vai lançar no fogo do inferno. É o mesmo Deus. Os seguintes caminham pior. Eu anotei esse verso aqui. Os seguintes caminham pior. Além de não terem a lei, os fundamentos, seus corações são duros, tendenciosos ao maligno. Uma consequência geracional. Os filhos, os próximos se tornarão piores. Você tem noção, irmãos? Você tem ideia do que talvez as maluquices antibíblicas que nós fazemos e falamos, o que nós estamos colocando no coração de quem nos ouve, de quem te escuta, se tornarão piores. Corações duros. É por isso que Jeremias escreve essa carta, esse livro de Jeremias. E parece, quando ele escreve a carta, a nossa geração. Nós pregamos sobre a doutrina do inferno. Era para todo mundo sair daqui trancando os dentes, chorando e clamando por arrependimento. Nós somos dar risada. Oh, mas é pesado demais. Meu irmão, você prefere o inferno então, eternamente? Corações duros. Hoje a gente não se derrama mais, irmãos. Hoje uma palavra já não mexe mais com o nosso interior. Hoje o fundamento já não é relativo. Isso que está sendo pregado, o evangelho ali é relativo, é o que eu penso, é o que eu acho. Irmãos, talvez eu vá para o inferno. Sabia disso, pastor Geraldo? Talvez eu vá para o inferno por ensinar um falso fundamento a quem me ouve. Nos ajuda, Senhor. Verso 14 e 16. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha lançado, porque os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais caçarão de sobre todo o monte, e de todo sobre o outeiro,
até das fendas das rochas. Sabe o que significa esses 3 versos, para o que aponta? Nada ficará oculto aos olhos do Senhor. Nada. Está sobre toda a terra os olhos do Senhor. Toda maldade, toda intenção, toda motivação, cada detalhe. Ele fará juízo. Eu estou lendo o que eu escrevi, senão eu me perco aqui. Ele fará juízo porque profanaram a terra. O Senhor fará juízo porque profanaram a terra. Quem é a terra, irmãos? São as pessoas. Ele fará juízo porque a falsa doutrina, o falso fundamento está sendo lançado. Profanaram. É por isso que o cálice da ira do Senhor está enchendo, está enchendo, está enchendo. E no grande dia Ele vai derramar a sua ira. Porque profanaram os corações, as pessoas. Porque lançaram um falso fundamento, uma ideia mentirosa. E nós não estamos nem aí. Né? Nem aí. Achando que o nome do Senhor é coisa vã, ou que Ele não fará jus ao seu grande nome poderoso, ao seu fundamento, à sua palavra. Irmãos, eu sou apaixonado pelas Escrituras. E eu quero estar disposto, em todo o tempo da minha vida, e eu não quero ser falso humilde com isso, e por isso estou resolvendo falar isso de plataforma. A qualquer erro bíblico, eu ser corrigido, irmãos. Porque me importa mais as Escrituras e o fundamento estabelecido em mim e ensinado do outro para não profanar a terra, do que eu conduzir a mim e um povo ao inferno. Terra aponta para pessoas, onde cai a semente. A semente é a palavra, o fundamento. Deturparam ela. Infelizmente, pastores. Infelizmente, líderes. Infelizmente, falsos profetas. Deturparam a palavra. Muito desvio. Resultado de homens mortos. Sabe por que a gente fica indignado às vezes? Não dá resposta. O cara não dá resposta. A igreja não dá resposta. Sabe por quê, irmãos? Falso fundamento. Ensino errado. Palavra não está gerando vida, porque o movimento não vai gerar vida, irmãos, vai gerar nada, não vai gerar nada, é a palavra que separa, é a palavra que gera. Verso 17 ao 21, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem a minha face, nem a sua maldade se encobre os meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios desde os confins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Porventura fará o homem deuses para si, contudo não são deuses. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Todos saberão quem Ele é. Um Deus de amor, mas de severidade também. É um tempo de arrependimento, irmãos. Eu anotei isso aqui porque a ideia não era nem eu pregar isso. Era espalhar, né? Eu passei para o pastor Vonir e falou: ministra lá. Um tempo de arrependimento, irmãos, do estado do nosso homem caído. Um arrependimento tal como nunca se viu, irmãos. Que o Senhor nos poupe da sua ira. Eu quero avançar com você aqui para uma outra questão dos 5 ministérios e dos ministérios dentro da igreja. Como eu disse, talvez eu vou apontar mais o ministério profético, porque eu vejo tanta palhaçada, tanta coisa sem Bíblia, tanto falso, que às vezes me dá um... Mas Deus está restaurando, né?
Né, Calene? Deus está restaurando os 5 ministérios, Deus está restaurando, graças a Deus. O Senhor é bom pela restauração que está acontecendo nesses últimos tempos. É por isso que essa palavra ela precisa cair como espada na terra para ferir, matar aquilo que é alma e nascer o que é espírito, para que o Senhor consiga restaurar. Porque nós estamos falando de terras. O mesmo espírito profético que havia em João Batista está retomando nesses dias, irmãos. O mesmo espírito que havia em João Batista, as mesmas coisas que havia em João Batista, está retomando nesses dias. Deixa eu ver se você vai sustentar o glória a Deus até o final aqui, quando entender que João Batista ele restaura todas as coisas. Porque Deus, no seu ministério profético, ele nunca mudou os fundamentos do ministério profético. Nunca. Houve 2 tempos do ministério profético, de Gênesis a Apocalipse, a velha aliança e a nova aliança. Na velha aliança, os profetas era necessário anunciar como Jeremias, assim diz o Senhor, eis que te digo, o Senhor, porque ele estava apontando para Cristo, o mistério oculto, mas o mistério já não está mais oculto. Então não são mais dias de assim diz o Senhor, são dias de fundamento. Mas o segundo ponto, ou o segundo tempo do ministério profético, Deus ele levanta por meio de João Batista. Deus restaura o ministério profético por meio de João Batista. E se você pegar a história de João Batista, e a veemência de João Batista, e o ministério de João Batista, apontando para o ministério profético, que apontava na velha aliança o Cristo agora chega. Não é mais necessário apontar e dizer assim diz o Senhor, eis que te digo, porque agora o que era oculto foi revelado, está entre os homens, tudo o que é de Deus está revelado entre os homens, o que se pode conhecer de Deus está revelado entre os homens. Então surge João Batista, e qual era a mensagem de João Batista, irmãos? Carregada de espada e de amor. Mateus capítulo 3, abre aí comigo. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, mas esses João Batista, nessa geração, não, essa geração do mundo gospel romantizado, esses profetas, mas é a inauguração do ministério profético, velha aliança, nova aliança, o Senhor restaura, o Senhor eleva, o Senhor não arranca a lei, o Senhor eleva o ministério, e João Batista vai piorar a condição. Ele diz, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos. Olha a mensagem. Isso aqui, irmãos, era para os ímpios, eram para os fariseus, era para os escribas. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Segura aí. Aí você imagina, Deus ele restaura o ministério profético, ele ergue o ministério profético, ele inaugura o novo tempo agora dos profetas, e agora encaixa você dentro do seu ministério, amém? Pastores, mestres, evangelistas. Deus ele restaura e ergue João Batista agora, e ele vai pregar aos ímpios, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje a gente manda a igreja se arrepender a crentes, não há um nível de arrependimento em nós, só pelo fato de eu pensar que não preciso me arrepender. Irmão, você não tem noção de quem você é. Eu sou a pior espécie que existe na face da terra. Paulo diz que nada há de bom dentro de mim, nada. Mas a gente se acha, né? A mensagenzinha, eu toco, eu canto, eu prego, eu faço. Às vezes eu estava comendo na casa do João Neto, passou uma formiguinha pequenininha assim do meu lado, eu dei uma dedadinha nela e joguei ela para o lado. Eu soube, isso é igualzinho a ela, desse tamanho todo aí. A gente acha grandão, né? A gente se olha, porque tudo que nós carregamos, tomamos para nós mesmos. Não, irmãos? Tudo que você tem é dele, a mensagem é dele, a palavra é dele, o seu ministério é dele, o seu ofício é dele, o dom que ele te deu é dele, tudo é dele. Se ele tirar tudo de você, você não presta. Eu não presto, nós não prestamos. Mas pregar hoje, arrependei-vos, era só para os ímpios naquela altura. Hoje a gente diz, arrependei-vos, raça de víbora. Nossa! Uau, o cara é muito duro, a mensagem dele é pesada demais. Você confronta o irmão, aponta o dedo e mostra o pecado dele, o desvio de rota, o desvio de caráter, a condução de evangelho errada que passou-se anos. Sai escandalizado, metendo o pau e falando um monte de coisa que está errado. É amor, isso é amar, isso é se preocupar com o inferno. Arrependei-vos porque está escrito,
porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, preparai o caminho do Senhor, irmãos. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, toda a província adiante ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha o que acontecia, hoje não acontece mais. Isso para ímpio, né? É crente que está acostumado a ouvir, a gente está cheio de tantas mazelas, cheio de tanta coisa, que o arrependimento é o que Jeremias escreve a carta, corações endurecidos. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras. Esse era o apontamento do ministério profético, o novo, a inauguração do novo tempo. Porque agora o Messias já não está mais oculto, ele está vivo, está real. Eles estão vendo o reino dos céus chegado, era o próprio Cristo que ele estava apontando. Agora ele está dizendo para um povo ímpio: raça de víboras. Mas se a gente diz para crente velho, vixe, raça de víboras, aí ele vai ensinar, ele vai dar um caminho, né? Amor, olha o amor, mas não enxerga-se o amor, enxerga-se a dureza e condena-se a dureza. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Só até lá. Não, esse é bom também, mostra aí, esse aí, olha, aponta o caminho. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Uau, o amor do profeta, está aí, ó. O amor do ministério fundamentado na Bíblia, não de querer afagar pessoas, não por querer romancear e cuidadinho. Deixa isso aí para os pastores, levar para pastos verdejantes. Então não condene o profeta, então não acuse-o, porque ele está exercendo um ministério para que os 5 ministérios tragam edificação ao corpo de Cristo. Porque se não tiver quem aponte, arrependei-vos, raça de víbora, não vai ter quem você cuidar, pastores. Deixa eu continuar aqui. Eu já saí da rota aqui, isso é difícil, né? Eu tento me organizar, mas... Esse é o nível dos profetas alinhados até a volta do nosso Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque só acessa o reino os arrependidos. É por isso que é necessário vir um João Neto durante um domingo de culto aqui e te deixar em crise mesmo. Você talvez não gostar de ter mesa com ele, porque você sabe que ele vai revelar seu coração. Mas é necessário, porque o reino do céu só chega aos arrependidos. É por isso que João Batista, pastor Johnny, ele se levanta para levar o povo para o céu, irmãos. Para apontar um caminho, para dizer para onde percorrer. Não é raiva. Não é dureza, irmãos. Porque nós não queríamos ser assim. Essa é a verdade. Mas os profetas meninos e imaturos que nasceram nessa geração, e a gente precisa corrigir isso, irmãos, porque tem muitos. Está demasiadamente até. Retirar o verdadeiro e substituir-o pelo falso, com mensagens e profecias de amor, substituindo a correção e a exposição do pecado. Sabe por que se tornou escândalo na nossa geração ter o João Batista como anunciado na nova aliança? Porque os profetas meninos e imaturos, e os que nem são profetas, que só porque falou um pouquinho mais grosso, ou porque um dia, no ambiente da junta dos santos, ele profetizou, porque Saul também profetiza na junta dos profetas, e nem por isso a Bíblia o chama de profeta. Aí a gente está aqui nesse meio, aí o irmão, ele pega a Bíblia e profetiza sobre você. Nossa, ele já é o profeta. Uau, aquele é um profeta verdadeiro. Não, irmãos, ele tem que ter veia, ele tem que ter ofício, é diferente, dom e ofício. Eu não vou entrar nisso, mas a gente precisa reconhecer os meninos e os imaturos. O ministério profético, Paulo, ele fundamenta ele em 3 pilares: exortação, edificação e consolo. Uma palavra profética, ela tem que carregar os 3. Se não carrega um dos 3, esquece, ela não é de Deus. E às vezes o profeta ele é imaturo, mas nós estamos colocando profetas imaturos no lugar dos maduros e estamos condenando os profetas João Batista, os que apontam o dedo, arrependei-vos. A gente está falando, esses são duros demais, eles se isolam, eles se concentram só entre eles. Não, irmãos, está tudo errado. Deixa eu caminhar aqui. Eu notei aqui, porém são dias do mesmo Espírito que havia em João ganhar força. A mesma palavra voltará.
Amém? Os que desejam o ministério profético ou que são chamados, entenda isso. A mesma palavra que havia em João Batista, que é levar o povo ao arrependimento, levar o povo ao conserto, chamar pessoas de raça de víboras, para que não seja entregue a Satanás, mas que vá para a eternidade com o nosso Senhor, voltará. A mensagem está voltando. Estão tentando calar, que é obviamente, claramente, não é pastor geral, calar os profetas. Normal. Mas voltará. O mesmo viés de João Batista voltará. De 1 a 4 de outubro, foi isso que o Senhor me disse. A mesma espada voltará. O caminhar no deserto dos profetas voltará também. Bem diante, aos olhos dos falsos profetas gospel, o falso excluiu o verdadeiro e condenou o verdadeiro. Será que a gente encontra esse fundamento na Bíblia, irmãos? O falso condenou o verdadeiro e o verdadeiro foi apontado como erro. Isaías, capítulo 5, no verso 20, o profeta Isaías, com propriedade, ele está dizendo isso. Trocaram o que era certo pelo errado, e agora fazem do errado certo, e do certo errado. O romantismo, a politicagem, a boa aparência, a boa reputação, a amizadezinha, deixou o ministério profético verdadeiro e genuíno, porque condenou, dizendo que era duro demais apontar o pecado de outro, e trocou-se falso fundamento, estabeleceu os meninos, os imaturos, os falsos profetas, aqueles que nem são profetas, mas porque um dia só falou uma palavrinha boa, bonitinha, se tornou profeta. Isaías capítulo 5, verso 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Estamos nessa geração, estamos nesse tempo, estamos nesse período. Traz um fundamento bíblico que aponta pecado. Não é duro demais, é errado. Precisa amar e ser político e não julgueis. Mas a gente gosta de proclamar, e isso é de se alegrar, de que os profetas João Batista estão se levantando, um novo tempo do ministério profético e tal, João Batista, unção e blá, 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 blá. Mas a gente precisa entender isso aqui. O viés voltará, a palavra vai voltar, o espírito de João Batista vai voltar. Não é mais as mensagenzinhas, não é, irmãos. De chegar e dar só uma palavra de consolo por irmão e faltar edificação e exortação. Existe alguma coisa que pode acontecer sem a Bíblia? Não existe, irmãos. Esses dias um profeta na internet aí, um doido, que não dá nem para considerá-lo como alguém, homem de Deus no sentido do fundamento das Escrituras, disse que suas experiências é maior do que a Bíblia. E muitos de vocês gostam dele. É verdade. É verdade. Muitos o têm como referência de ministério profético. Como? Como, pastor Márcio? Ele foi interrogado num tal de podcast, mas não sei como é que chama esse negócio aqui, eu nem tenho, eu não gosto. Me mandaram. Vê esse negócio aí, eu vi. E aí perguntaram para ele, cara, dizem que você faz muita coisa que não está nas Escrituras. E te condenam por isso. Ele falou, porque as experiências, elas são maiores do que o fundamento. As experiências são maiores do que a Bíblia. Meu Deus, irmãos, olha o nível e o estado, tem que chamar de Francisco, né? Porque o apelido que a gente conhece não dá muito legal. Francisco, olha o estado que nós chegamos. De no meio da gravação, ficar mandando beijinho pro lado. Espera aí, pediu para o cara que estava entrevistando parar. Para um minutinho só, porque ele está me chamando a atenção, ele só para quando eu dou atenção para ele. Espera aí, lindão, bonitão. Pronto, ele se aquietou. Meu Deus do céu, irmãos! Que é isso? Que é isso? Agora Cristo está submisso a você. Ei, pastor, olha que bonitão você. Cristo vai submeter ao seu fundamento agora.
experiência se tornou maior que fundamento. Isso é babaquice, isso é loucura. Mas esse é referência para muitos. Porque o verdadeiro foi apontado como errado. E os falsos estão surgindo, está tudo beleza. E a geração que não gosta de Bíblia é vendida facilmente. E os pastores que não gostam de fundamento permitem tais coisas. Legal, né, irmãos? Dá temor, pastor Geraldo, dá temor. De verdade, dá temor. Eu olho para esse camarada e eu o vejo no inferno, dá temor. Mas, Senhor, tenha misericórdia dele, que antes dos últimos dias ele se converta de fato. Esse e tantos outros, e eu também, Senhor. Deixa eu continuar com você, eu nem sei que oração. Meu relógio está no horário de Portugal. Só que já está tarde, né, no relógio de Portugal, então. Mas voltará também o espírito de João Batista, a mesma palavra, a mesma espada, o mesmo viés, mas também voltará a exclusão, a mesma morte, o perder a cabeça também voltará. Você está disposto, irmãos? Você acha que eu não tremo e temo de vir pregar isso aqui? E de perder a cabeça? Mas o mesmo espírito de João Batista retoma nos últimos dias, para trazer de volta o padrão original, a ideia, o fundamento, trazer a espada, mas a sua morte também volta. O caminhar sozinho também volta. Os profetas gostam de grupo, né? Grupos. Mas quem que gosta de caminhar com o profeta? Eu fiquei desde sábado na casa do João Neto, eu e ele sozinho lá. Aí a irmã chegou lá e falou, nossa, é bom a gente vir de fora, né? Porque quando vem de fora, a gente recebe convite, visita, e gente quer falar, quer ver, eu brinquei com ele. Nós dois estamos lascados, que ninguém veio aqui, ninguém ligou, ninguém chamou. É natural, irmãos. Tem que ficar chorando as pitangas, melancólico. Não, irmãos, é normal. Se eu estou dizendo que o ministério profético retoma e João Batista e o Espírito volta, todas as coisas de João Batista voltam. O caminhar no deserto comendo gafanhoto e mel volta. O perder a cabeça volta. O morrer por pregar a verdade também vai acontecer. Não porque está lançando no YouTube, amém? Esse negócio de YouTube, porque, irmãos, é porque aqui, estou dizendo nós aqui, amém? Eu estou dizendo, os crentes não vão suportar a sã doutrina. Timóteo já fala isso. Não suportarão a sã doutrina. Trarão coceira nos seus ouvidos. Trarão mestres para si mesmos. Usarão falsos testemunhos para fundamentar a sua falsa ideia e condenar o verdadeiro. É os últimos dias. É normal. Deixa eu continuar aqui, porque tem um tanto de coisa para falar. Os princípios, os valores, o fundamento bíblico será rejeitado pelo relativismo, né? O tal do relativismo, geração. Eu vejo o pastor Vonê às vezes indignar, a gente conversa, ele fala conta do relativismo, irmãos. Pelo acho, pelo não é bem assim. Quantos pastores já ouviu aí, talvez suas ovelhas dizer isso? Não é bem assim, né? O inferno não é bem assim. Eu sei que eu ouvi essa semana alguém me dizer isso aí. Pregamos sobre o inferno aqui, alguém vê, ele está meio forte, meio fora, não é bem assim não, Deixa eu caminhar aqui. Mateus capítulo 14, do verso 1 ao 12, enquanto você vai abrindo aí Mateus capítulo 14, eu já estou quase encerrando, faltam só umas 2 horas. João Batista perde a cabeça porque a esposa do rei pede a cabeça dele. Agora você vai entender um lugar bem almático. Autoridades arrogantes, soberbas, que não temem mais a Deus, que não se sujeitam aos profetas de Deus, criaram nessa geração os profetas para si mesmo. Já não tem mais profetas que confrontam o pecado, mas profetas que amaciam as suas autoridades, que profetizam em nome das autoridades, em nome dos governos. Isso está errado, irmãos. Olha o que está retomando, irmãos. Mateus capítulo 14, do verso 1 até o 12.
E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, não é aí não, irmãos, não é aí não, é no Mateus 14, é isso aí? Agora está certo, Mateus 14, 1, eu achei que eu tinha anotado errado, porque é normal anotar errado. Mateus 14, 1, naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha o amarrado e colocado no cárcere, e por causa de Herodias, olha aí, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Aí o João Batista, no seu ministério profético, na sua veia profética, vai lá e vai ao rei e fala: autoridade máxima, superior, não te é lícito. Aí você vê o que a mulher faz. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento, por causa da ligação de alma, que nós falamos de Jeremias condenando e trazendo essa revelação, por causa da ligação de alma, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Olha o que acontece aí com o profeta que aponta pecado no meio. A mulher almática, que simboliza até um corpo, e até esposas mesmo, né? Que às vezes vem um profeta duro e fala: isso aqui é pecado, está errado, não tem fundamento, pá. A esposa vai buzinar no ouvido dentro de casa, viu, Elisa? A esposa vai buzinar no ouvido lá em casa, e vai lançar: não é bem assim, acho que não é bem assim. É o que Herodias fez. Quem é esse cara para vir te confrontar? Ele só é o profeta da nova aliança. Aí nós vamos lá em Provérbios, lá em Eclesiastes, não precisa ir. Entre 1000 homens encontrei um, entre todas não encontrei nenhuma. A mulher é pior que a morte. É o que Salomão diz, amém? Não sou eu, é o que a Bíblia diz. Essas são as mulheres desalinhadas, né? Que vai depois ficar lá buzinando a cabeça do marido, aí vai pedir a cabeça do profeta, porque os profetas vão perder cabeça, é natural, precisa morrer para que venha, é normal. Mas também volta. Irmãos, Herodias representa os que não toleram os profetas de Deus, que apontam o pecado, os que não suportam a sã doutrina. Eu já disse esse texto aqui, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, trarão coceira aos seus ouvidos, não suportarão a sã doutrina, por isso vão pedir a cabeça. Dá a cabeça do João, porque ele está ficando louco, porque ele trouxe um pecado no nosso meio, disse que não temos fundamento. Não foi você, querido, né? Fui eu, estou trocando para perder a sua cabeça. A minha eu perco Portugal, ou outro lugar onde você vai me mandar. Herodes aponta para a liderança que não permanece na sã doutrina, mas que negocia a verdade. Ouvindo mulher, entre aspas, um lugar de influência, ensinando, governando. Há quantos anos a gente ouve o pastor Vonner falar sobre pastoras? Há quantos anos nós vemos um tanto de coisa, lugares que são conduzidos pelo coração das suas mulheres, que não são os homens? Que até chega o homem para falar, mas o coração e toda a verdade é mulher, é feminina. Está lá dentro, quem conduziu foi a mulher. Aponta para esse lugar aqui, irmãos. Herodes não consegue amarrar seu cinto, a sua calça, porque a mulher buzinou no ouvido e falou um monte. Me dá a cabeça do João, porque ele profetizou. Marcos capítulo 6, do verso 14 ao 29. Estou terminando, amém, irmãos?
Nem amém você vai falar? Misericórdia. Estou sem educação. Estou brincando. Acho que está doendo. Marcos 6, é isso? Marcos 6, do 14 ao 29. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório. Uau! E disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é o João ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, amarrado no cárcere por causa de Herodias. Olha, por causa de quem? Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, por apontar o pecado, por condenar o falso fundamento, por condenar aquilo que é errado diante das Escrituras. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Olha a intenção, irmãos. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Olha aí, tem gente que senta à mesa para se agradar do falso fundamento e do verdadeiro profeta chegando e apontando o dedo. Você vai ter gente, viu? Do seu lado, que compactue com o falso fundamento. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. Por conta da politicagem, da boa aparência, da boa reputação, porque o nome dele estava se fazendo notório, como que agora eu recuo contra aquele? E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Eu preciso mostrar que eu que governo aqui, né? E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça, e ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. Olha, irmãos, como piora as gerações. Jeremias estava certo do que ele estava profetizando. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Deus está restaurando o João Batista na sua palavra, no seu confronto, na sua veemência, no seu espírito e na sua morte. Os profetas que se intitulam profetas, se você não desejar esse lugar, irmãos, se você não entender que você vai viver esse lugar, esquece, renuncia. Os pastores que não entender que precisa segurar o firme fundamento e não pervertê-lo e não adulterá-lo, esquece e renuncia. Os mestres que não estão dispostos a batalhar pela verdade da sã doutrina, é melhor entregar. Atos capítulo 3, do verso 18 ao 26. É o último versículo que eu vou usar com vocês aqui para me encerrar. Amém? Se quiser almoçar também, está super à vontade. Atos capítulo 3, verso 16 ao 26. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de... Obrigado, para dar mais fundamento ali. E pela fé no seu nome fez o nome fortalecer a este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, velha aliança, que o Cristo havia de padecer.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E enviei a ele, a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Restauração de tudo, é restauração da sã doutrina, do firme fundamento, até que todas essas coisas sejam restauradas no meio da igreja. Ele está retido. Precisamos ir às nações. Quando isso estiver fundamentado no nosso meio, ir às nações, o pastor Vonino não vai precisar mais ficar aqui gemendo para a gente largar o que nós estamos. O fundamento está posto. Irmãos, é a palavra, a espada, ela já separou o que é a alma. Aí você vai conseguir abandonar todas as coisas, que nem o pastor Elias estava falando aqui, a esposa aqui fica falando de vô, de vó, de pai, de mãe. Vai ser simples, porque o fundamento está estabelecido. Aos tempos de restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma voltando aí, escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós as vossas maldades. E estando eles falando ao povo, Não, eu já passei, né? Foi até o 29, ele foi no meu embalo. Foi até o 26, né? Eu fui até demais. Tentarão calar os profetas, os pastores, os mestres, os evangelistas que sustentam a sã doutrina. Tentarão calar. Isso evidenciará com mais força. Será evidenciado nos últimos dias com mais força, à medida que os dias forem passando. 2 Timóteo capítulo 3, não precisa abrir. Paulo orienta Timóteo dizendo que dias trabalhosos viriam. Esses são os dias trabalhosos, irmãos. Essa é a palavra rema, irmãos, para nós como ministério. Os falsos profetas liberará a falsa profecia, irmãos. E isso despuja todo o exército. O falso pastor vai arrebanhar de forma falsa as ovelhas. Irmãos, às vezes eu fico assim um pouco triste com o estado da igreja, mas feliz por um grande povo que mantém a sã doutrina, porque a gente prega esse tipo de mensagem ao novo convertido, e a gente escuta que o novo convertido não precisa ouvir essas coisas, ele não pode ouvir essas coisas. Sabe por quê, Gustavo, que a gente ouve isso, cara? Que a igreja não tolera mais esse nível de mensagem. Não tolera mais os profetas, os verdadeiros pastores. Falsos mestres ensinará ensinos falsos. Irmãos, ame a sã doutrina. Ame o verdadeiro evangelho genuíno. Pastores, líderes, como eu disse, eu queria pregar sobre a suficiência de Cristo. É o que eu queria, é o que eu queria. Mas o Senhor quis que a gente viesse. Obrigado, pastores, igreja, por nos ter trago. Mas eu entendo que nós precisamos restaurar alguns fundamentos em nós. Que está pervertido, irmãos.